Boa noite, está no ar mais um Gavetas e no programa de hoje nós vamos ter a presença do cineasta e jornalista Buca Dantas e do professor Sérgio Neuschwan, que é médico e professor no Instituto do Cérebro da UFRN. No programa de hoje a gente vai discutir um pouquinho de cinema e vamos trazer as perspectivas deles na área de cinema. É isso aí. Sérgio, como surgiu o seu interesse pelo estudo da imagem e o que levou você a trabalhar com vídeo? Na verdade, assim, meu interesse pelo vídeo, ele acontece muito cedo na minha vida. Eu comecei a trabalhar com vídeo porque um tio meu comprou uma câmera um dia, isso foi em 79, ele me colocou na frente dessa câmera e isso foi para mim uma experiência assim, inesquecível e maravilhosa. E eu acho tão importante que eu decidi então, mais tarde, um caminho muito tortuoso na minha vida, a estudar a neurociência da visão, quer dizer, os mecanismos do cérebro relacionados à visão. E aí eu pude, agora, eu diria assim, relativamente recente, há 10 anos, resgatar um pouco disso com um trabalho em arte com a minha irmã, Rivane Neuschwander, que é uma artista plástica, se interessa também por isso. Quer dizer, ela tem alguns trabalhos, a gente tem alguns trabalhos juntos, em vídeo, em arte, e então, colocando isso tudo dentro de uma perspectiva que pudesse costurar, na verdade, essas várias, como eu diria assim... Essas várias áreas, tanto a arte quanto tanto a arte, quanto a ciência, quanto o vídeo, quer dizer, o trabalho mais próximo do cinema, um estudo também dentro das ciências cognitivas. Eu pensei que podia ser uma tentativa, uma ideia interessante, trazer isso para dentro da sala de aula, e eu fiz essa proposta para a universidade que foi aceita. Então, agora a gente já tem um primeiro curso dado de neurocinema, que é como uma plataforma para se discutir a experiência do ver, tanto do ponto de vista de quem faz o filme, de quem observa o filme, trazendo esse discurso até a neurociência, quer dizer, o entendimento do que é o ver, do ponto de vista dos processos que se passam no cérebro durante a experiência da visão. E o cinema, em particular, ele é muito interessante para essa discussão, porque quando você vê um filme, você vê uma realidade. E essa é o centro da discussão do curso, como é possível essa realidade de quem experiencia o filme e também de quem faz o filme, que é um problema central, eu diria, nas ciências cognitivas. Buca, como e quando o cinema passou a fazer parte da sua vida? Foi de várias formas. Na primeira, foi na infância, porque eu venho de uma cidade do interior e numa época que ainda existia a experiência do cinema de rua, né? Isso não existe mais no Brasil, mas existia cinema de rua, e eu me lembro muito bem, porque foi em 1979, com o filme King Kong, e nós montamos lá em casa um projetor. Eu sei fazer projetor com caixa de biscoito, lâmpadas incandescentes, quebra, faz um projetor. E a gente fez um projetor de cinema com figurinhas para projetar o filme King Kong lá em casa, e ganhar dinheiro com isso, menino. E, enfim, eu achei bacana aquilo ali, e passei a gostar. E só fui me interessar pelo cinema quando tinha cinema como algo a se fazer, né? Que eu poderia aspirar a fazer com uns 14, 15 anos. Eu li um livro de um libanês radicado no Brasil, Nawaf Hardan, o nome desse cara. Hoje eu tenho os direitos para transformar esse livro num filme. Aí eu pensei em fazer um filme desse livro. Só que, enfim, na época eu comecei a me envolver com o movimento estudantil e me tornei xiita. E dentro do xiitismo acreditava-se que cinema era coisa de burguês e tal. E só quando eu consegui me livrar do xiitismo foi final da década de 80, início da década de 90, né, que eu e um grupo de jovens, a gente criou uma ONG de comunicação chamada TV Garrancho, e que depois entrou dentro da TV Garrancho um professor doutor da universidade hoje, que é Itamar Nobre, em 94. E a partir de 94 a gente começou a fazer experiências com documentários, que não fossem ligados somente à esquerda, mas na área cultural. Então, naquela época eu já comecei a fazer minhas pesquisas em linguagem de cinema no vídeo. Aí depois eu vim para cá, mas o interesse começou daí. Foi em várias etapas.
E cada etapa uma vivência diferente, né? Que você já estava saindo daquela história de só assistir, de estar só passando para o outro. Exatamente. Então, e quais são as dificuldades que você tem enfrentado hoje em dia? Hoje em dia, eu te digo que eu não vejo dificuldades. Porque o cinema, como ele nasce no século XX, quer dizer, século XIX, século XX, é uma ciência, um fazer do século XX por causa da eletricidade. Então, todos esses equipamentos eles foram muito ligados a esse impacto da luz gerada pela eletricidade. E isso tem um custo. Hoje em dia, isso foi diluído no digital. Então, não é mais fotografia. Então, o digital, quando ele transforma todo tipo de imagem numa sequência numérica e barateia os custos de realização, o cinema deixa de existir deixa de ser sinônimo de película, do suporte, para assumir a sua parte que eu acho muito, muito mais rica, que é a linguagem mesmo. E a experiência do cinema, de você ver o filme numa sala de cinema. É por isso que é tão importante que se barateie os custos de exibição, porque o cinema, no meu entender, muito mais rico do que o próprio filme, é a experiência de você ver o filme compartilhado com outros seres humanos no mesmo ambiente. Aquela experiência do cinema clássico, eu acho que é quem dá muito mais significância ao cinema. Então, dificuldades eu não vejo tantas, porque há formas de incentivo e de produção compartilhada, não só aqui no local, mas internacional. Você pode fazer hoje, você pode, através das redes sociais, você elencar determinados profissionais nas várias áreas que compõem uma equipe de realização de filme e fazer um filme. Isso é possível. Certo. Gente, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco... E estamos de volta agora com o Buca e o Sérgio. E qual o papel da música no cinema para vocês? Como vocês veem a música? Quer dizer, o áudio, não só a música, mas o áudio ele tem uma função, eu diria, tão importante quanto a imagem. E essa é de uma inserção. Quer dizer, como um Buca estava dizendo, é importantíssimo essa ideia da projeção, de uma imersão no que se vê como experiência do cinema. E, obviamente, o áudio ele é essencial para isso, para essa imersão, e assim existe não uma competição entre a imagem e o áudio, mas na verdade um sinergismo extremamente importante para a realização mais importante do cinema, que é inserir a pessoa no que é visto, no que é experienciado durante o ver de um filme. E obviamente o áudio é extremamente importante. Então, nessa ideia de que o equipamento digital ele democratiza essa realização, o áudio jamais pode ser esquecido. Obviamente hoje também, como é mais acessível o registro, a captura de uma imagem, também é de um bom áudio. Muitas vezes o vídeo ele esquece um pouco disso, e eu acho que essa é uma preocupação que deve estar sempre presente. Quer dizer, a captação do áudio ela é fundamental para a qualidade do trabalho. Exatamente. Eu falo assim, eu acredito e eu trabalho nessa perspectiva e tento utilizar como ferramenta de trabalho esse entendimento de que o áudio ele tem que ter, inclusive, o mesmo orçamento que a parte de vídeo numa realização audiovisual, seja para televisão ou para cinema. Tem que ter o mesmo. É muito parecido, é muito equiparado os orçamentos, porque a imagem impacta, mas quem abraça é o som. É o áudio, é o som. Aí assim, você vai ter os ruídos, tem os sons ambientes, tem a música, tem a parte incidental da trilha, são várias nuances do áudio e que são profissionais bem diferentes que tratam isso. Então esse trato do cinema como, falando especificamente do cinema como uma indústria que é um exército de profissionais que realizam uma obra, é muito importante que os realizadores tenham essa compreensão, porque não tem essa conversa de fulaninho que sabe isso e sabe a mesma coisa de outra área. Não. Você não vai saber, pode acreditar. Você tem um profissional próximo a você, pode acreditar nisso que tem. Um profissional que vai lhe dar uma resposta de significação muito mais adequada ao seu produto do que se você fizer só.
Buca, como é que você vê o documentário no país, assim, o documentário em si? Porque muita gente trabalha com documentário, parece que é o país do documentário. Como você vê isso? O país do documentário. Eu acho que depois da Inglaterra, junto com a Inglaterra, o Brasil é o país que investe mais em documentários. O Walter Salles, ele responde para os cineastas de outros países por que no Brasil se faz tanto documentário. Ele diz que no Brasil a realidade é tão fantástica que o documentário ele chama muito mais a atenção dos realizadores. Eu acredito que o documentário ele tenha tanta força aqui no país, porque, primeiro, é uma forma muito mais simplificada de realização. Entretanto, você vai perceber que muitos documentários eles têm um viés muito mais etnográfico do que um documentário que explora as potencialidades de uma obra de cinema dentro do tema. Então, assim, eu acho que no nosso caso, dos realizadores, a gente ainda tem muito o que explorar nesse aspecto. Perder o medo de trabalhar o documentário de uma forma romanceada, de você não ser puramente etnográfico, de ter o real impactante no momento, mas você também de refazer aspectos daquele momento real de forma dramatizada. Eu acredito muito nisso. Bem, essa é a minha posição pessoal como realizador. Eu acredito nisso. Certo. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta e agora a gente vai para a pergunta final. Queria saber de vocês, o que foi que vocês viram de mais importante no filme Janela da Alma? Bom, Janela da Alma é um filme interessantíssimo e importantíssimo para a discussão sobre o que é ver, porque ele parte essa discussão, ela é feita a partir da ideia de pessoas que têm problema da visão. E o que eu acho fundamental no filme é que ele utiliza isso não como um handicap, um problema, mas ele traz a ideia mais poderosa, que é essa ideia que o ver ele não é uma representação do mundo, mas ele é uma construção do mundo visual. Isso você vai ver em vários momentos de uma maneira mais ou menos clara no filme, e por isso ele é tão importante para essa discussão. Assim, em particular no filme que eu me lembre, que eu achei extremamente bonito, é quando o Wim Wenders fala sobre o enquadramento. E ele que tem uma dificuldade, ele fala dos óculos dele como uma possibilidade de ver, e essa é obviamente uma posição de um cineasta, mas também de uma experiência muito comum, do que é a experiência do ver, do enquadrar, que é uma ideia muito ativa sobre o que é ver. Quer dizer, ver não é um processo simplesmente passivo, mas ativamente você enquadra o mundo. Por isso que o filme é tão importante para a discussão de um aspecto cognitivo do que é o ver. Interessante o Sérgio frisar essa parte do filme, porque para mim é a mais significante também. Nossa. Porque além de eu ser fã do Wim Wenders, eu fui míope durante 31 anos. Então, assim, eu tinha 12 graus de miopia em cada olho, e meus óculos eram fundo de garrafa, e eu tinha que me aproximar muito dos objetos para que eu pudesse ter um contato com ele. Então, a minha obra hoje ela é impregnada de muitos planos de detalhe por causa disso. É um tato. É um tato e a visão tudo ao mesmo tempo. E para mim foi quando eu fui fazer a cirurgia nos olhos, e eu fiquei pensando muito no Wim Wenders, disse, poxa, eu vou perder aquela um pouco, e perdi mesmo. A minha imagem, ela se distanciou um pouco. Então, de 5 anos para trás, o produto que eu fazia era muito mais próximo. Hoje eu trabalho muito mais também, eu já trabalho um pouco mais com planos médios, e foi o filme Janela da Alma que me fez pensar sobre isso. Que bom. A gente quer agradecer a presença do Buca, do Sérgio, e até a próxima. Boa noite, um bom final de semana e até a próxima.